E aí pessoal, biólogo Marcão aqui, e no vídeo de hoje do nosso canal do YouTube, nós vamos estar falando sobre espécies invasoras, que são aquelas espécies que não são endêmicas de uma determinada região e por algum motivo, geralmente intencional, são introduzidas e causam um estrago ambiental muito grande, um prejuízo financeiro, ambiental, econômico, até mesmo para a saúde humana, bem significativo. Portanto, fique ligado aí no vídeo que depois eu apareço aqui de novo. Antes de continuar, se inscreva no canal e ative as notificações. Siga-nos também no Instagram. @Fala Biólogo Marcão, tudo junto e sem acento. Hoje iremos falar de um tema de extrema relevância e que frequentemente passa despercebido: os animais exóticos e seus impactos e perigos para o meio ambiente. Num mundo cada vez mais globalizado, o comércio de animais exóticos, muitas vezes ilegal, tornou-se uma prática comum. Os animais exóticos, que são retirados de seus habitats naturais e comercializados internacionalmente, têm ganhado popularidade como animais de estimação, decoração ou mesmo para espetáculos. No entanto, essa busca por animais incomuns, muitas vezes leva à introdução de espécies em ambientes onde não pertencem, gerando efeitos adversos que se estendem por toda a cadeia alimentar e ecossistemas inteiros. Esses intrusos biológicos têm sido motivo de preocupação crescente, devido aos sérios desafios que apresentam para a biodiversidade e o equilíbrio dos habitats naturais. Mas o que são espécies animais invasoras? Em termos simples, espécies animais invasoras, também podendo ser chamadas de exóticas, são organismos não nativos que foram introduzidos em ecossistemas fora de sua área de distribuição natural. Seja por ação humana, acidental ou intencional, essas espécies têm a capacidade de se adaptar e proliferar em ambientes novos, muitas vezes sem predadores naturais que possam controlar seu crescimento. Uma característica marcante das espécies animais invasoras é sua habilidade de competir com as espécies nativas por recursos, como alimento e espaço. Essa competição desigual frequentemente resulta na supressão das espécies locais, levando a alterações profundas nos padrões de reprodução, na dinâmica populacional e até mesmo na extinção de algumas espécies nativas. Mas quais os impactos nos ecossistemas que as espécies invasoras causam? Os efeitos das espécies invasoras vão além da competição direta. Elas também podem introduzir doenças ou parasitas que as espécies nativas não estão preparadas para enfrentar, causando grandes desequilíbrios ecológicos. Além disso, muitas vezes, as espécies invasoras têm uma capacidade de reprodução extraordinária, levando a um rápido aumento populacional e à ocupação de nichos ecológicos que anteriormente pertenciam a organismos locais. A seguir veremos alguns exemplos de espécies invasoras no Brasil e no mundo e os danos para o ecossistema e os prejuízos financeiros causados. Antes de prosseguirmos com dados de espécies invasoras no Brasil, vamos contar o caso da extinção do pássaro dodô, um exemplo clássico de como as ações humanas vêm destruindo a biodiversidade do planeta ao longo dos séculos. A extinção do dodô, um emblemático exemplo de perda de biodiversidade, ocorreu nas Ilhas Maurício, que foram inicialmente colonizadas pelos holandeses. Além da caça para alimentação, os colonizadores introduziram diversas espécies exóticas na ilha, acelerando drasticamente o declínio da população dessas aves não voadoras. A Ilha Maurício, com uma população humana que nunca ultrapassou 50 pessoas, viu-se repentinamente habitada por cães, porcos, gatos, ratos e macacos do mato, todos trazidos pelos holandeses. Essas espécies invasoras não apenas caçaram essas aves, mas também competiram pelos recursos limitados e saquearam seus ninhos, interrompendo assim o ciclo reprodutivo dessas aves únicas. O resultado foi a extinção do dodô por volta do século XVII, deixando-nos apenas com registros fósseis dessa ave peculiar. Agora vamos a alguns exemplos de espécies invasoras em território brasileiro. Segundo dados de um relatório de 300 páginas lançado por 73 autores brasileiros, de 40 instituições diferentes, o Brasil tem hoje 268 animais e 208 plantas, algas e micro-organismos invasores em todas as regiões. São plantas, animais e micro-organismos que produzem um prejuízo anual de 2 a 3 bilhões de dólares à economia brasileira por danos à biodiversidade, à agricultura, à saúde. Em apenas 16 anos,
entre 1984 e 2019. O prejuízo mínimo estimado em razão de impactos negativos causados por apenas 16 espécies invasoras oscilou entre 77 bilhões de dólares a 105 bilhões de dólares. As espécies exóticas invasoras nos ecossistemas brasileiros englobam a tilápia, javali, mexilhão dourado, sagui, pinus, tucunaré, coral-sol, búfalo, mamona e amendoeira da praia, por exemplo. Vieram principalmente da África, da Europa e do Sudeste Asiático. A introdução de espécies exóticas acontece em várias frentes. A entrada de plantas ornamentais sem regulamentação, por exemplo. Navios trazem espécies de peixes e moluscos ao despejar a água de lastro. Pessoas que entram em florestas com micro-organismos de outras origens nos sapatos. O caso do tucunaré, peixe originário dos rios da Amazônia, é emblemático. Ele representa uma ameaça significativa à biodiversidade quando introduzido em novos ambientes, sendo capazes de extinguir espécies nativas por predação, devido à sua fome voraz. Usando o apelo de pesca esportiva, ele foi introduzido em criadouros e barragens e acabou se espalhando sem controle. A disseminação global das tilápias foi caracterizada como uma política equivocada, com apoio público. Essa introdução da espécie teve ramificações não apenas no ambiente, na qualidade da água e na fauna nativa, resultando na extinção de espécies nativas devido à competição, mas também teve repercussões culturais. Por exemplo, as espécies nativas do Nordeste, anteriormente apreciadas pela população, deixaram de ser consumidas. Isso exemplifica casos em que poucos se beneficiam financeiramente, enquanto a população como um todo enfrenta prejuízos. Existe o caso do mexilhão dourado, que impacta operações em usinas hidrelétricas, instalações de tratamento de água e tanques de criação de fazendas de aquacultura. O estudo afirma que a remoção das bioincrustações pode alcançar custos diários de até R$40 mil para usinas de pequeno porte, enquanto para grandes usinas, como a de Itaipu, esses valores podem atingir até R$5 milhões por dia, devido à paralisação das turbinas. O caso do javali no Brasil. O javali, originário da Eurásia e da porção noroeste da África, representa uma das mais antigas espécies intencionalmente introduzidas pelos seres humanos em todo o mundo. Atualmente, esse animal está presente em todos os continentes, com exceção da Antártida, destacando-se por sua ampla distribuição geográfica, inclusive em ilhas do Atlântico e do Pacífico. A estreita relação entre essa espécie e os humanos facilitou significativamente seu processo de dispersão e colonização de novos ambientes. Os porcos, que incluem o javali, foram domesticados há aproximadamente 10 mil anos em várias regiões da Eurásia. Esses animais eram frequentemente transportados para novas áreas e criados de forma solta, promovendo o estabelecimento de populações selvagens em locais recém-colonizados. No século XVI, o aumento do comércio e das grandes viagens pelo mundo ampliaram consideravelmente essa dinâmica. O êxito na colonização de novas regiões por populações de javalis selvagens pode ser atribuído, em parte, à notável plasticidade ecológica e biológica dessa espécie. Sua capacidade de reprodução rápida e a produção de grandes ninhadas são influenciadas pelo ambiente e pela disponibilidade de recursos, contribuindo para o sucesso adaptativo do javali em diferentes ecossistemas. O javali foi introduzido no Brasil nos primeiros anos após a chegada dos portugueses. A caça a esses animais foi autorizada e regulamentada em janeiro de 2013 por meio de uma instrução normativa do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Essa medida tem como objetivo controlar e manejar os javalis, considerados prejudiciais às espécies silvestres nativas, à saúde humana, ao meio ambiente, à agricultura, à pecuária e à saúde pública. A emissão da instrução foi motivada pelos riscos sanitários e econômicos associados aos javalis, especialmente no que diz respeito à produção de carne suína nacional. Esses animais podem atuar como vetores de doenças para os porcos domésticos, representando uma ameaça significativa para um dos maiores mercados de exportação do país. O caso do caramujo gigante africano, que foi trazido ao Brasil como uma alternativa culinária em substituição ao escargot. Trata-se de um tipo de caracol originário do leste da África, que foi introduzido em diferentes países nos 5 continentes. Atualmente, é reconhecido como uma das mais prejudiciais espécies invasoras em todo o mundo, devido aos impactos ambientais, econômicos e de saúde pública que causa.
No Brasil, o caramujo africano já foi identificado em 23 estados, distribuindo-se por diversos ecossistemas. A introdução do caramujo africano resulta em danos significativos à biodiversidade, representando maior prejuízo ambiental. Esse caracol entra em competição com as espécies nativas por espaço e recursos alimentares. No processo competitivo, o caramujo gigante africano supera as espécies locais devido ao seu tamanho maior, capacidade de se alimentar de praticamente qualquer coisa, taxa de crescimento e reprodução mais rápidas e elevadas, além da ausência de predadores naturais. Além disso, o caramujo africano pode funcionar como hospedeiro para diversos parasitas. Após a morte desses caracóis, suas conchas vazias podem acumular água, transformando-se em criadouros para larvas do mosquito Aedes aegypti, aumentando o risco de propagação de doenças transmitidas por mosquitos, como dengue, zika e chikungunya. Esses múltiplos impactos ressaltam a necessidade de estratégias eficazes de controle e monitoramento para mitigar os efeitos negativos dessa invasão. Esses foram alguns exemplos mais significativos de animais exóticos em terras brasileiras. Não vamos entrar nas plantas e micro-organismos invasores para não alongar muito tempo de vídeo. A perda de biodiversidade representa um dos desafios mais prementes que enfrentamos hoje, e dentre as 5 principais razões que a impulsionam: destruição de habitat, mudanças climáticas, poluição, superexploração de recursos naturais e espécies invasoras. As invasões biológicas emergem como uma preocupação particularmente negligenciada nas políticas de gestão pública brasileira. O fenômeno das invasões biológicas, caracterizado pela introdução de espécies não nativas em ecossistemas, ganha destaque por sua natureza polêmica, uma vez que desencadeia conflitos de interesse entre diferentes setores econômicos. Algumas dessas espécies invasoras podem até proporcionar benefícios imediatos a segmentos específicos, criando uma complexidade adicional para a implementação de medidas efetivas de controle. Além disso, o problema é amplificado pela falta de conhecimento técnico, tanto no âmbito conceitual quanto nas medidas de gestão e manejo necessárias. A escassez de compreensão abrangente sobre as implicações ecológicas das invasões biológicas resulta na subestimação desse desafio, prejudicando os esforços de conservação e restauração da biodiversidade. É essencial que as políticas de gestão pública brasileira enfrentem de maneira mais proativa e abrangente as invasões biológicas. Isso requer uma abordagem integrada que considere não apenas os aspectos econômicos imediatos, mas também os impactos a longo prazo na saúde dos ecossistemas. Promover a conscientização, investir em pesquisa e desenvolver estratégias de manejo adaptáveis são passos cruciais para reverter a tendência de negligência em relação a esse problema crítico. A biodiversidade é um recurso fundamental para a sustentabilidade de nosso planeta, e sua preservação requer uma abordagem colaborativa. Ao reconhecer e enfrentar as espécies invasoras como uma ameaça significativa, podemos fortalecer os esforços para proteger e restaurar a diversidade de vida em nosso país, garantindo um futuro mais equilibrado e resiliente para gerações futuras. E aí, galera, agora que vocês viram o vídeo, vamos aqui, né? Nós podemos perceber que as espécies invasoras, elas são muito prejudiciais para o meio ambiente, para a economia humana, para a saúde, né? E a gente tem um problema grave, certo? Eu citei alguns exemplos, não citei todos, porque senão o vídeo se estenderia por dias, porque são muitos, né? Imagina falar, por exemplo, de micro-organismos invasores, o tanto que isso é complexo, mas eles existem, eles estão aí, tá? E os defensores dos animais que me perdoem, mas animais exóticos que foram introduzidos na natureza de forma intencional, acidental, que não fazem parte daquela região, que não são endêmicos, eles precisam ser caçados, precisam ser exterminados. Me desculpem os defensores dos animais, mas é assim que tem que ser. Eles trazem prejuízo muito grande, tá? Vou dar um exemplo aqui, o javali. Eu vou ficar do lado de quem? Do lado da onça pintada, de pássaros que fazem nidificação do solo, da preguiça, que são endêmicos, ou do javali que vem lá da África, que está devorando filhotes de onças, que devoram ninhos de pássaros que nidificam no chão, certo? Que comem plantas nativas, que causam estragos a plantações, que já há casos de acidentes com seres humanos, de invasão de cidades, certo? Atrás de lixo. Então é um problema grave. Não dá para negligenciar, não dá para passar pano para esse problema. Tem que exterminar. Não existe uma solução, uma outra solução. É o extermínio dessa população
em ambientes que eles não são nativos. E assim com todas as outras, certo? E é isso aí, moçada. Abraço e até a próxima.